A hipertensão é conhecida por ser um mal silencioso, uma doença que atinge 4% da população, um quarto da população brasileira. O problema é que a metade dos doentes desconhece o problema. A hipertensão, se não for tratada, pode provocar outras graves doenças, como infarto, AVC e outros casos mais graves, né? Para explicar para a gente como essa doença aparece, vamos falar com a cardiologista Juliana Tranjan. Bom dia, doutora! Seja Bom dia, bem-vinda! obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Legal. Doutora, o que é a hipertensão arterial, a pressão alta? Bom, a hipertensão é considerada uma doença crônica e que tem controle. E como você bem disse, os dados são bastante alarmantes. Então, a hipertensão é uma elevação sustentada da pressão arterial, não basta uma medida só alterada, a gente precisa ter uma elevação mantida e sustentada para a gente fazer o diagnóstico de hipertensão. Então, por isso é o alerta que fica, né, o Dia Mundial da Hipertensão, para conscientizar as pessoas, para que elas procurem médicos, quem já tem hipertensão, que faça o tratamento adequado, e para quem ainda não tem, que busque o médico para que possa ser feito esse diagnóstico quanto antes. E por que essa doença é conhecida como silenciosa? Porque ela, na sua grande maioria dos casos, ela não dá sintoma. Por isso que ela é silenciosa. Alguns pacientes vão ter sintomas, mas quando a pressão já está muito elevada, que aí a gente já chama de crise hipertensiva. Na grande maioria dos casos, ela é assintomática. O paciente não tem sintoma nenhum, não faz o diagnóstico de forma adequada, no momento adequado, e com isso vai desenvolvendo o que a gente chama de lesões de órgãos-alvo. E isso sim é muito grave, muito preocupante, pode levar a sérias consequências de saúde para esse paciente, para essa pessoa. A pressão alta é essa pressão que o sangue corre na veia, não é isso? Isso, E, exatamente. e a pressão baixa, o contrário, o que é? Então, hoje em dia, Cleide, a gente não fala em pressão baixa, porque as últimas diretrizes, as últimas publicações falam para a gente que quanto menor a pressão, melhor. Então, o nosso objetivo é que a pressão fique menor que 12/8. Isso é considerado a pressão ótima, tá? Então, entre 12/8, 13 é considerado uma pressão normal. Acima de 13 a gente já considera pré-hipertenso. Então, o nosso objetivo aqui é que essa pressão fique menor que 12/8. Se ela estiver muito baixa, muito menor que isso, o paciente tiver algum sintoma, às vezes tem tontura, sensação de desmaio, aí a gente considera que essa pressão está ficando mais baixa do que deveria para essa pessoa. Mas nosso objetivo aqui é a pressão menor que 12/8. Ah, ok. E, Geral. e a preocupação que se tem é que tanto uma quanto outra pode levar a óbito? Sim, mas a pressão baixa são algumas condições especiais que são mais preocupantes. Então, em pacientes internados, às vezes com infecções graves, generalizadas, que aí é outra condição. A pressão alta, a preocupação que nós temos com ela é que ela aumenta o risco, como você bem disse, Cleide, ela aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC. Então, a hipertensão é considerada uma das principais causas de AVC, que é o acidente vascular cerebral no mundo. Aumenta a mortalidade precoce nesse paciente. O paciente pode ter lesão nos rins, evoluindo para hemodiálise. Então, a preocupação da pressão alta é justamente essas consequências que ela traz para as pessoas. E como é que é feito esse diagnóstico, doutora? Então, o diagnóstico é feito através de exames, uma consulta médica, Uhum. aferição da PA, da pressão, né? Mas uma aferição só isolada, a gente não faz o diagnóstico. Porque às vezes o paciente vem para o consultório, vem na consulta, fica mais ansioso, aí a gente vai aferir a pressão, ela está um pouquinho mais alta.
Então, a gente faz mais de uma medida, às vezes a gente lança a mão de exames complementares, que é o mapa, né, que é a medida da pressão ambulatorial, ele fica 24 horas medindo a pressão. Pode ser feito o MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial também, para que a gente comprove que essa pressão está ficando elevada de forma sustentável, fora do consultório. Doutora, agora uma curiosidade, uma pergunta. É o seguinte, eu fui no consultório da senhora, fiz todos esses procedimentos, a senhora constatou que eu sou hipertensa. Aí eu vou embora para casa com minha medicação, eu tenho um aparelhinho de medir pressão na minha casa. Se eu fico alterada, se eu como alguma coisa que eu senti que deu uma alteração, eu meço com esse aparelhinho caseiro, ajuda? Então, Gleide, algumas situações sim, em outras não. Por quê? A pressão, ela sofre uma série de variações ao longo do dia. Então, nossa pressão, quando a gente acorda e vai medir, ela está num nível. Se eu subir uma escada e medir, ela vai estar num nível mais alto. Se eu tomar um café e medir, ela vai estar em outro nível, tá? Então, a aferição da pressão, a gente tem que ter alguns critérios para fazer. Então, a gente não pode ter fumado, não pode ter usado café, bebida alcoólica, não pode estar com a bexiga cheia, tem que estar em repouso. Então, se a gente tiver esses cuidados todos, a gente considera essa aferição mais fidedigna. Agora, existem situações que o paciente chega para mim no consultório e fala assim, doutora, eu medi minha pressão em casa, deu 14/8. Aí eu fiquei preocupado, fui medir de novo, aí já deu 15. Aí fiquei mais, medi de novo, deu 16. Então, a ansiedade que isso gera no paciente faz a pressão subir também. Então, eu oriento, quando eu solicito para o paciente medir a pressão, eu oriento os horários que eu quero que ele meça e os cuidados que ele tenha para medir a pressão, porque às vezes isso pode gerar uma ansiedade maior nele também. Ah, tá certo. Então, doutora, quer dizer que essas alterações que dão, vamos dizer assim, psicológicas, como ansiedade, pânico, susto, raiva, tudo isso altera? Com certeza altera. Inclusive, eu estava assistindo a matéria anterior aqui, que você estava falando de sono, de melatonina. A insônia também piora a pressão. Então, os pacientes que não dormem bem, têm problema de insônia, têm que tratar este problema para conseguir controlar melhor a pressão. Doutora, e por que a hipertensão provoca um AVC e um infarto? Porque ela altera, assim, são diversos mecanismos, né? Então, vamos falar do AVC. A pressão alta, você promove alterações do endotélio. O endotélio é a parte interna dos nossos vasos sanguíneos. E com isso gera inflamação, pode aumentar a formação de coágulos ali dentro do vaso, esse coágulo se solta e vai parar lá no cérebro, entupindo uma artéria principal, que isso é o AVC, tá? E pode ser tanto isquêmico como hemorrágico. O hemorrágico é quando uma artéria dentro do cérebro se rompe. A pressão está muito alta, às vezes essas artérias menores não conseguem suportar esse fluxo, essa pressão muito aumentada dentro da artéria. E o infarto, da mesma forma, a hipertensão promove uma inflamação, né, do endotélio e também favorece a formação de trombos, de coágulos dentro do vaso sanguíneo, e ele também inflama, se rompe, se solta dentro da artéria do coração. Ele vai entupir uma artéria do coração, que é o infarto do miocárdio. Doutora, mais uma pergunta. Se eu for hipertensa e vou no Serra Dourada assistir Goiás e Vila, e aí, de repente, o meu time, que eu não vou falar qual é, perde, e eu fico muito alterada, eu posso dar um papu e cair dura lá? Pode. Se você não tiver com a sua pressão bem controlada, você pode sim ter uma crise hipertensiva, uma urgência, uma emergência hipertensiva, que são situações bastante graves, tá? Então,
Essa é a importância de controlar a pressão, inclusive antes de assistir o jogo ou de jogar um futebol que seja, de fazer qualquer esporte. E agora, para finalizar, quanto à alimentação, o que se pode e o que não se pode? Então, alimentação, eu sempre falo para meus pacientes que a hipertensão, gente, o tratamento dela não é apenas medicamentoso, não é só ir pegar o remedinho, colocar na boca e beber o remédio. Então, a gente tem que ter controles ambientais. O que é isso? Então, para quem não faz, deve iniciar uma atividade física, obviamente, deve passar pelo seu médico para ver se você está apto, se está liberado a começar uma atividade física. E deve-se mudar a alimentação. Então, qual tipo de alimentação que nós indicamos? A primeira coisa é a restrição de sódio, o sal. O brasileiro consome uma grande quantidade de sal, cerca de 9 gramas por dia. O recomendado é, no máximo, 2 gramas por dia para a população geral. A gente consome sal em excesso. Então, a primeira coisa é fazer restrição de sal. Aquele sal rosa também é sal, então também nós devemos reduzir ele também, tá? Isso é pergunta bastante frequente no consultório. E alimentação, então reduzir ingesta de gordura, de fritura, embutidos, então esses alimentos industrializados, eles são muito ricos em sal. Refrigerantes, em geral, também possuem sal na sua composição, e dá preferência para alimentos feitos em casa, que aí você consegue controlar a quantidade de sal. Aumentar o consumo de frutas, hortaliças, castanhas. Não pode ser amendoim salgado, não, tem que ser sem sal, tá? E aumentar o consumo de potássio. Então, a gente orienta a reduzir o sódio, né, reduzir o sal e aumentar o potássio. O potássio está presente nas frutas, banana é rica em potássio, água de coco. Ok, doutora. Legal demais todos os seus esclarecimentos. Quero agradecer muito e pedir que você volte uma outra oportunidade. Obrigada, vai ser um prazer, Cleide. Um Bom dia abraço. para vocês.